O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria estarmos todos reunidos nesta manhã de segunda-feira, celebrando a terceira semana do Advento. E nessa segunda-feira, queridos amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a meditar o Evangelho de Mateus. Hoje nós ouvimos aqui sobre como é que foi a origem de Jesus, como é que foi o nascimento de Jesus, como é que foi a vinda de Jesus neste mundo. Queridos amados irmãos, o Evangelho, de maneira direta, já nos aponta como ocorreu que Maria, embora Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, porém ela ficou grávida pela ação do Divino Espírito Santo. José ficou confuso. Imagine como ficou a cabeça de José. José ficou confuso. Com medo da lei, com medo de Maria ser apedrejada, então ele resolve abandoná-la. Ele abandona Maria. Mesmo depois de Maria explicar o que aconteceu, da anunciação do anjo, ele abandona Maria. Só que o mesmo anjo que aparece a Maria, aparece também a José. E nesta aparição o anjo disse: olha, não tenha medo, ela vai conceber à luz ao Filho de Deus, ele será grande entre os seus. O anjo chega até a dizer: olha, ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Maria, ela vai conceber Jesus pelo Espírito Santo. Então imagina, queridos irmãos e irmãs, um homem que era justo, um homem que saiu em exílio, recebe a visita do anjo. Olha como é que se concretiza os planos de Deus, como que são encaixados os planos de Deus. Então esse anjo aparece e conta uma narrativa, a mesma narrativa que ele conta para Maria, ele conta para José. Então ele diz: olha, José, não tenha medo, José, você vai educá-lo na fé. Você vai ser o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. Esse menino que virá, ele será grande entre os seus. Ele irá salvar o povo dos pecados, o seu povo de seus pecados. E outra coisa, a vinda desse menino irá cumprir o que disse o profeta. Exatamente, porque, meus irmãos, o Antigo Testamento, ele já é premeditado, ele premedita a vinda de Jesus no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, pronunciando assim essas palavras ao José, o José desperta. No que ele desperta, ele vai fazer conforme o anjo lhe ordenou. Então ele vai, de fato, aceitar Maria como sua esposa. Querido, e assim começa a história da Sagrada Família de Nazaré. Uma família santa, mas que passou por várias tribulações, passou por vários momentos difíceis.
vamos dizer assim. A voz do anjo é pertinente, porque Deus tem um plano para a humanidade. A vinda do Emanuel, a vinda de Jesus, foi um plano salvífico, né? Foi um dos maiores acontecimentos da humanidade. Imagina você, na nossa pequena mente, na nossa pequena intelectualidade, Deus, Criador do céu e da terra, envia o seu Filho à terra, onde Ele criou o mundo, através de uma mulher, de uma virgem. Ele confia a José, também um homem, a cuidar do seu filho, filho de Deus. Então é um fato assim supremo, né? É um fato extraordinário que aconteceu. Tudo isso para trazer o Evangelho, tudo isso para trazer a mensagem de conversão, tudo isso para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tudo isso para dizer que nós não podemos dizer que somos cristãos e não buscamos Jesus em primeiro lugar, damos lugar às outras coisas e não ao plano de Deus. É para a gente refletir. Esse Emanuel veio primeiramente como uma criança, como enviado do Pai, depois virá em glória na sua segunda vinda. E é o que a igreja e cada um de nós espera e prepara. Por isso, diante deste evangelho, possamos confiar nos planos de Deus. Deus é o especialista em fazer planos, em realizá-los também. Por isso, queridos amados irmãos e irmãs, diante desse evangelho bonito, se tratando do nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, desejo para você um ótimo dia, uma abençoada segunda-feira, que os anjos do Senhor acampem sobre a sua casa, derramem infinitas bênçãos na tua vida, te protejam, te livrem de todos os males e perigos. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, deixe seu comentário, evangelize. Estamos aqui não para outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus e, claro, praticá-la também. Vou ficando por aqui. Um abraço no coração, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se o Pai do Céu nos permitir. Até amanhã.